Olá, eu sou a Carolina, escritora do canal no YouTube Carolina Villanova. Hoje nós vamos falar sobre o texto Quais Vazios Você Tem? Para refletir sobre ele, a minha produtora Thaís. Olá, Carol. Uma pergunta que um de seus leitores fez, né? Que vazios possui essa escritora? Quais são os seus vazios, Carol? Na verdade foi esse leitor que me inspirou a escrever esse texto, porque ele escreveu nos comentários de um outro texto que fez muito sucesso. Parecia um pouquinho cínico, mas eu não tive certeza. Ele perguntou, e quais são os vazios dessa escritora? Eu achei bem interessante, bem intrigante a pergunta dele e foi o que me inspirou a escrever o texto. E a verdade é que eu tenho muitos vazios e eu tenho tido digamos assim, não sei se é a palavra ideal para dizer isso, mas eu tenho tido a transparência, uma autenticidade de falar sobre os meus vazios. Quem acompanha os meus textos pode perceber muito bem isso. Eu falo sobre os meus traumas de infância, sobre os meus fracassados relacionamentos amorosos, sobre ansiedade, momentos de tristeza. Eu acho que isso fica muito transparente nos meus textos. E vazios eu tenho muitos. Tenho os traumas de infância, traumas de relacionamento, frustrações de determinadas amizades, problemas que profissionalmente também me fizeram crescer. O que mudou para mim hoje, o fato de eu falar sobre eles de uma maneira que as pessoas têm gostado, é a maturidade que eu tenho hoje. Porque eu posso falar sobre isso porque eu consigo reagir de uma maneira mais madura quando eu passo por um vazio, né? Mas eu tenho muitos vazios. E Carol, quais são os textos mais acessados? O que mais conecta as pessoas? Quais são os assuntos? Interessante. Geralmente são textos que falam sobre amor, comportamento, assuntos de psicológicos, né? Que o leitor ele se sente envolvido com aquilo. Por exemplo, e também quando se fala de filhos, né? A maioria de nós temos filhos ou somos filhos e as pessoas têm se conectado muito com esse tipo de texto. Quando, por exemplo, vou falar sobre por que eu não consigo ter um relacionamento? Alguma coisa que remeta a isso. A pessoa, quando ela vai ler, ela procura uma resposta para algum problema que ela está passando. E qual é o seu tema favorito? Poxa vida! Eu acho que os textos que mais me inspiram, que mais me conectam no momento que eu estou escrevendo, são quando eu estou me sentindo triste por algum motivo. Não vem a ser exatamente um tema, mas é uma tristeza. Por exemplo, se eu perdi alguém, se eu terminei um relacionamento, se eu me senti humilhada, se eu me senti decepcionada por alguém. Geralmente eu chego a chorar no momento que eu escrevo. Quando eu escrevo um texto ou um livro que eu estou muito triste, porque ele é um desabafo para mim. Eu escrevo um texto em 5, 10 minutos e muitas vezes muitas lágrimas correm no momento que eu estou escrevendo. Ele é uma espécie de desabafo. Então não é um tema, é quando eu me sinto triste. Por incrível que pareça. E você comenta que na sua vida nada foi fácil. É verdade. Comente como isso reflete nos seus textos. Isso é bem profundo para mim. Eu não acho que eu tive uma vida fácil, não tive uma história fácil. Talvez um dia eu escreva sobre isso, sobre todos os grandes vazios, né? Que normalmente eu acho que a maioria de nós a gente esconde. Não por falta de transparência ou por querer esconder, mas às vezes é muito difícil falar sobre um vazio, porque existe uma coisa que o sentimento, a emoção, ela é atemporal. Então, se eu for falar de um sofrimento que eu tive na infância, não interessa se eu tenho 40, 50, 60 anos, o sentimento que vem no momento que eu me lembro, que eu falo sobre aquilo,
é o mesmo que eu vivi quando eu tinha 10 anos de idade. Então, falar sobre um vazio, às vezes, é bem difícil. E Carol, eu queria que você comentasse a última frase desse texto, que diz assim: o viver de verdade é uma eterna busca pelo equilíbrio entre o vazio de sofrer e a plenitude de ser feliz. O ser humano, né, nós somos muito frágeis. Nós passamos a vida inteira ouvindo falar sobre felicidade. Não, tem que ser feliz, busque a sua felicidade. E a felicidade para todos nós, para cada um de nós, é uma coisa diferente. Né? Para cada um ela representa uma coisa, ela representa um status, ela representa um sonho diferente. Então assim, só que a gente está sempre buscando e na verdade a felicidade é uma coisa que está no dia a dia, aquilo que a vida traz que a gente não tem controle. Nós temos momentos felizes, mas também temos momentos muito tristes, muito difíceis e quando nós estamos passando por um momento de sofrimento, nós temos a tendência de ter uma revolta. Nós não aceitamos passar por uma fase difícil, por uma perda, por uma tristeza. E às vezes essa revolta ela piora a situação. Com a maturidade aprendemos a aceitar o sofrimento, ele dói menos e ele acaba passando mais rápido. Mas até que a gente aprenda isso, o sofrimento é maior. Agora, a vida ela é um eterno equilíbrio entre momentos de felicidade e momentos de tristeza. Nós escolheríamos apenas ser feliz, porém, hoje eu me sinto grata, mesmo quando eu passo por um momento de sofrimento, não gostaria muitas vezes de passar, principalmente quando eu estou passando eu acho muito ruim, não gosto. Isso se reflete também numa sequência de textos, dá para perceber quando eu estou passando por uma fase ruim. Mas, porém, eu sou grata hoje, né, quando eu tenho um momento de sofrimento, porque isso sempre me torna uma pessoa melhor e mais forte. E onde nós encontramos este e outros textos? Todos os meus textos estão em www.carolinavillanova.com ou .br e todos os meus livros estão no site do Amazon, estão disponíveis em todos os sites de todos os países do Amazon. E, por favor, então, mais uma vez, curta esse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e me ame.